Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre o projeto de lei que regulamenta a terceirização. A Câmara dos Deputados concluiu no último dia 22 a votação do projeto de lei que regulamenta esses contratos. O ponto principal do texto aprovado, que tem gerado bastante polêmica, regulamenta a terceirização de qualquer setor de uma empresa, incluindo a sua atividade principal, que é a chamada atividade fim. O projeto é alvo de críticas e elogios de setores empresariais e trabalhistas. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor da UFOP, especialista em Direito do Trabalho, Roberto da Silva Pimentel. Olá, professor, seja bem-vindo aqui ao Plano Aberto. Olá, Vitor. Professor, eu queria que o senhor, antes de tudo, explicasse para a gente, falasse um pouco como surgiram as leis trabalhistas e como elas funcionam hoje. No Brasil, Vitor, a nossa legislação trabalhista tem como marco fundamental o surgimento, em 1943, da tão falada e conhecida Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ela, CLT, vindo de um momento de ditaduras na Europa, diretamente do texto da Carta del Lavoro, do direito italiano, veio cuidar da força-trabalho no Brasil, até então regida exclusivamente pelo Código Civil. A CLT traz um conjunto de normas protetivas para os trabalhadores contratados pelos empregadores através de uma relação de trabalho subordinada, o chamado vínculo empregatício, e então, configurado o vínculo através dos requisitos que estão no artigo 3º da CLT, ficou estabelecido que toda empresa ou pessoa física que quisesse contratar um empregado deveria fazer essa contratação diretamente. Era uma relação exclusivamente bilateral. O empregador diretamente contratava o seu empregado. E essa forma de contratar foi adotada no Brasil por muitos anos. Chegando a uns anos atrás, aí, em torno dos anos 95, 96, nós começamos a ter alguns problemas no Brasil, especialmente no setor público, onde essa contratação direta, que gerava e gera um número de direitos protetivos considerados excessivos pelas empresas, gerou então uma mudança de tentativa de contratação não mais diretamente da empresa para o seu empregado, essa relação exclusivamente bilateral, porque entenderam os empregadores brasileiros, de empresas de grande porte principalmente, que de repente eles estavam contratando pessoas para exercer atividades que não eram consideradas atividades fundamentais da empresa, que ganhou essa expressão atividade fim. Então, com isso, eles começaram a entender que poderiam contratar uma empresa não especializada naquelas atividades fundamentais da empresa principal, chamada então de empresa tomadora de serviços, e criaram, de forma paralela, uma nova forma de contratação através das empresas chamadas empresas fornecedoras de mão de obra. Esse movimento gerou, por parte da Justiça do Trabalho brasileiro, no início uma oposição, uma não permissão de surgimento da chamada empresa fornecedora de mão de obra. Essa empresa fornecedora de mão de obra, então, contratava empregados para ela, empresa fornecedora, empregados esses que iriam exercer atividades que não eram consideradas atividades fundamentais, né? A chamada atividade fim da empresa tomadora de serviços. Houve uma reação, muitas ações foram levadas à Justiça do Trabalho, porque os empregados contratados por essas empresas fornecedoras de mão de obra não tinham todos os direitos trabalhistas que eram até então consagrados e protegidos para aqueles empregados que eram contratados diretamente pela empresa tomadora de serviços. Essa briga, essa discussão inicial, acabou gerando uma intervenção por parte da Justiça do Trabalho,
já que não havia nenhuma lei que tratasse dessa forma de intermediação de mão de obra, e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, através de uma súmula ainda vigente até hoje, que é a súmula 331, fixou a possibilidade da contratação daquela maneira, que então ganhou o nome de terceirização, porque a empresa tomadora de serviço, ela deixou de contratar diretamente o empregado, deixou de ser relação bilateral e passou a contratar uma empresa fornecedora de mão de obras que fazia, então, a contratação do empregado e fornecia para a tomadora. Aí uma relação triangular. Professor, desculpe te cortando, mas por que as empresas passaram a optar por esse tipo de serviço? Sai mais barato para elas? Elas se ausentam das responsabilidades trabalhistas? Por quê? Sim. Antes da súmula 331 do TST, essa contratação ela deixou de lado a percepção de todos os direitos que os empregados até então tinham na contratação bilateral, e esses empregados terceirizados, eles ficaram deslocados, sem um sindicato representativo, como metalúrgicos, como bancários, e passaram então a ter direitos marginais, não aqueles direitos que já eram consagrados via CLT. E daí surgiram, então, as lutas, as brigas, as contendas na Justiça do Trabalho, que acabou gerando essa súmula 331. E essa súmula 331, que está em vigor até hoje, ela determinou e determina que é possível, sim, essa contratação utilizando a empresa fornecedora de mão de obras, já fixando uma relação de três: a empresa tomadora, a empresa fornecedora e o empregado da fornecedora, com menos direitos do que aqueles empregados contratados diretamente pela empresa tomadora. Isso é terceirização. Então, mas aí a empresa que pega empregados terceirizados, ela não tem responsabilidade sobre eles. Mas a empresa que oferece o trabalho terceirizado, ela não teria que se responsabilizar pelos direitos desses trabalhadores? Ela tinha de se responsabilizar, tem de se responsabilizar e terá de se responsabilizar. Só que o deslocamento do empregado da empresa tomadora para a empresa fornecedora fazia com que, e faz com que, haja um deslocamento também de sindicato. De repente, se uma empresa metalúrgica contrata o pessoal de limpeza através da fornecedora, o empregado é da fornecedora, que não pertence aos sindicatos metalúrgicos, pertence a um outro sindicato mais fraco em termos de garantia de direitos especiais além da CLT, tornando então o custo da mão de obra muito mais barato e gerando toda a pretensão e esse desespero que nós estamos assistindo por parte das empresas, dos empregadores, para ter a terceirização, para obter então maior lucro. Então isso foi o que aconteceu até agora, né, no Brasil, já que não havia nem há lei, porque o decreto-lei, o projeto de lei 4330, ele ainda é um projeto, ele está em discussão agora para o Senado. E não havia nem há ainda uma norma, uma lei que trate disso. O que estava tratando e ainda trata é essa súmula 331 do TST. Então a grande mudança é essa. A lei, ela vem, incorpora o que está na súmula 331, agora trazendo um outro tipo de problema, uma outra discussão, que é a discussão mais séria, que é a possibilidade não mais da terceirização ser exclusivamente de atividade, a chamada atividade não principal, né, atividade acessória ou atividade meio, porque o projeto de lei ele permite hoje, pelo menos no texto como ainda está agora no Senado, ele passa a permitir a contratação, terceirização da atividade fim também. Então, para o trabalhador, professor, com esse projeto de lei aprovado, o que muda efetivamente? O que muda efetivamente é, eu costumo dizer, uma abertura da porteira. Eu digo porteira porque lá na fazenda
faz-se a porteira para o boi não passar. E, de repente, alguém chega, abre a porteira um pouquinho, um boi passa. E onde passa um boi, passa uma boiada. A grande pretensão, verdadeiramente, é acabar com a proteção que a CLT mantém ainda no Brasil. Porque a terceirização, ela vai, aos poucos, rompendo com vários direitos e até, quiçá, com todos os grandes direitos protetivos dos empregados, para que nós voltemos a uma situação anterior de não mais existência da CLT, mas existência do Código Civil regendo as relações de trabalho, sem esse conjunto protetivo. Então, professor, mas os defensores da lei dizem que, com esse projeto, os terceirizados passam a ter os mesmos direitos de um trabalhador que não é terceirizado. Ou seja, eles se igualam. É isso? Esse é o discurso do capital contra o trabalho. Porque o que, na verdade, está em discussão é uma velha briga do capital contra o trabalho. E para o direito do trabalho, a história do direito do trabalho no mundo revela, não é ponto de vista de grandes mestres como o nosso querido professor José Pastore e outros grandes juristas de nome respeitável, não é uma briga de presente e futuro no direito do trabalho, não. É um retorno à trágica história que nós temos do direito do trabalho no passado, principalmente na Europa, onde nós tivemos a exploração deplorável da mão de obra do trabalho pelos empregadores. Porque a pretensão, principalmente nesse momento onde nós temos uma exploração exacerbada do trabalho, é realmente retirar essa proteção que a CLT hoje traz. O prejuízo para os empregados será do presente para o futuro, porque dizer que vai regulamentar uma coisa que não existe, que vai dar cobertura, é uma propaganda enganosa. Não será esta a verdade, porque o que vai acontecer é o enfraquecimento dos sindicatos e, com isso, a perda de direitos até hoje consagrados pelo sistema atual. Então, professor, mas então assim, qual seria uma alternativa? Porque, olha bem, segundo dados do governo federal, nós temos hoje 12 milhões de trabalhadores terceirizados. O número chega a cerca de 20% dos que têm carteira assinada. Então, por exemplo, se esses trabalhadores terceirizados não passam a ter os mesmos direitos de um trabalhador comum, qual seria a alternativa para eles, então? A alternativa seria uma melhora em alguns aspectos da profunda rigidez formalística da CLT contra os empregadores. É preciso dizer aqui, lembrar, Vitor, que nós temos dois pontos fundamentais na Constituição Federal Brasileira. O artigo 7º, protetor dos empregados, e o artigo 170, que garante aos empregadores o direito da livre iniciativa e, como naturais responsáveis pelo crescimento, pelo progresso, pelo desenvolvimento, da existência das pessoas jurídicas, dos empregadores, de maneira que o ideal é que nós façamos uma releitura, uma readaptação, um reajuste na própria CLT, como está aí, uma reforma da CLT para retirar esse grande formalismo e determinados pontos de rigidez demais, que isso sim é que torna o conflito hoje existente na CLT intolerável. E principalmente porque fala-se muito empregado e empregador e esquece-se que um grande interveniente na relação capital-trabalho, de forma muito agressiva, tributariamente, é o governo. Tanto que no projeto que está em discussão, a presidência da República bateu o pé e disse, eu quero arrecadar. E essa arrecadação que cobra de um lado empregado e cobra de outro lado empregador, isso sim
e uma série de medidas que são criadas administrativas dentro do sistema da proteção da relação de trabalho, e há uma série de coisas outras que impedem, que transtornam o trabalho e passando a dar a impressão que é a CLT que está provocando toda essa crise que nós temos aí. Vitor, eu quero lembrar o seguinte, os nossos queridos empregadores, empresas, quando tiveram e estavam em fase muito lucrativa no Brasil, nunca chamaram o empregado e disseram, tome isso, tome aquilo, nunca dividiram o bolo. Mas na hora do prejuízo, na hora que nós temos toda essa situação econômica que nós sabemos que o Brasil está vivendo, eles querem dizer que o empregado, a CLT, o sistema trabalhista é um dos culpados e inviabiliza o crescimento do Brasil. Não é isso a verdade. Sim, então há como mexer nas leis trabalhistas sem tirar os direitos do trabalhador. Sim, há e deve ser feita essa compatibilização entre o artigo 7º, protetivo do empregado, e o artigo 170, protetivo do empregador. É possível, sim. Nós precisamos entrar numa era no Brasil, que ainda não entramos, do companheirismo, do compartilhar. A relação capital-trabalho ela é interdependente. Não há empresa sem empregado e não há empregado sem empresa. Nós precisamos compatibilizar isso. Nós precisamos fazer com que a economia entenda que todos são partícipes e são necessários para o crescimento, para o desenvolvimento em qualquer área. Professor, o senhor falou do governo, e o papel do governo, então, nisso tudo? Qual seria? Primeiro, ele ter a coragem de dizer o que ele quer. Porque nós estamos vivendo numa era que é muito estranha, porque nós temos hoje um governo que outrora foi sindicato, foi sindicalista, que defendeu e até criou e gerou uma série de direitos, merecendo aplausos por isso, daquele passado do então presidente Lula, lá em São Paulo, na defesa do interesse dos trabalhadores. Agora, hoje, o governo não se define. Eu acabo de ver, num dos nossos jornais brasileiros agora, acabo de ler, né, que a presidenta da República quer aplicar a terceirização imediatamente nas empresas estatais. Ora, e ela vem com um discurso de um lado e diz que não pode mexer nos direitos dos trabalhadores, e de outra ela quer a terceirização exatamente dentro das empresas estatais. Ele tem que se posicionar para que lado ele está, porque ele passou a ser poder, ele não pode compatibilizar, aproveitar a sua experiência e o trabalho maravilhoso que foi feito naquela época lá, né, para este momento. Ele quer os 11%, quer arrecadar. Espera aí, vamos promover essa compatibilização? Acho que o papel do governo deveria ser esse. E nesse momento eu não vejo isso. Ok, professor Roberto Pimentel, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Pois não, Vitor, vamos esperar agora que essa relação capital-trabalho aprenda a se abraçar, para que haja o crescimento dos dois. Vamos esperar, né? E o projeto de lei da terceirização segue agora para votação no Senado e ainda não há uma data para ser discutido. Caso seja modificado, o projeto volta à Câmara. Se não, se os senadores aprovarem o texto de modo integral, o projeto da terceirização segue para aprovação da presidenta Dilma Rousseff.